Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast Live, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, diretor da escola André Leão Poente, também um dos integrantes aqui do AL Podcast Live, né, entre outros projetos que a gente media aqui no canal do YouTube do professor Viegas e que depois é postado no canal da escola André Leão Poente, né? Hoje nós temos mais uma vez a felicidade de receber o professor Luciano aí de São Paulo, do Escola Pública Podcast, né? Ele foi inclusive o primeiro participante aqui do AL Podcast Live, isso lá em 2021, né? No primeiro episódio. Mas agora a gente tem a felicidade de trazer ele não só para falar sobre o Escola Pública Podcast, que é o projeto dele, né? Mas também para a gente falar um pouco sobre o ensino em São Paulo, sobre o retorno pós-pandemia, né? Entre outros temas que vocês vão ver, então, nos próximos tópicos aí. Mas vou deixar os nossos colegas aqui se apresentarem, né? O professor Viegas, que hospeda aqui o AL Podcast Live, também o Rian, que é ex-aluno da escola. Eu já não me recordo agora se o Rian estava no primeiro episódio com o Luciano. Acredito que não, né? O Luciano deve estar conhecendo o Rian hoje e vice-versa. Então, o Viegas se apresenta, depois o Rian e depois o Luciano, então. Eu acho, Felipe, que primeiro, né, boa noite a quem estiver nos acompanhando aí, ao Luciano, ao Rian, né, Felipe. Eu acho que aquele dia acabou sendo eu e tu, e o Luciano só. Não tinha outra pessoa, acho que a gente acabou ficando entre três aí, né? Mas é um prazer, né, estar recebendo o Luciano de novo aí, o professor Luciano, né? Ele também, assim como nós, ele é um comunicador, né? Só que ele tem essa preferência por fazer podcast e não aparecer tanto, né, Luciano? Não sei como é que tá a tua trajetória agora, se tu já mudou um pouco de opinião a respeito disso, né? Eu e o Felipe já somos um pouco mais narcisistas, a gente gosta de aparecer, né? Eu já estava com saudade de fazer as lives, né? Porque em função aí né, tive Covid e aí não pude fazer, né? Semana passada, acabamos não podendo fazer no sábado. A ideia até era ter trazido o Luciano para os Três Mosqueteiros, né? No sábado, né? E infelizmente acabou não fechando aquele dia também. Mas é isso, vamos falar um pouco hoje sobre como é que é ser professor, né, contratado lá em São Paulo, né, porque acredito que seja uma curiosidade de muitos colegas aqui do Rio Grande do Sul. Muitas vezes a gente ouve falar, os colegas falando, porque eu vou ir para outro estado, porque aqui, né, não sou, né, a gente não é valorizado e tal. Então, assim, às vezes é interessante a gente saber bem como é que é em outros estados, né? Às vezes a gente também tá achando que no outro lugar é melhor e talvez não seja, né? Ou talvez seja mesmo, né? Então, o Luciano hoje que vai nos dizer, então, como é que funciona, como é que é a forma de contratação lá em São Paulo, né, que aqui a gente já conversou uma vez, eu até escutei uma vez o podcast do Luciano e vi que tem bastante diferença aqui do Rio Grande do Sul, né, então acho que é bem pertinente e interessante ver o Luciano comentar como é que é lá para o pessoal ter uma ideia. Então seja bem-vindo, Luciano, ao nosso AL Podcast. Passar para o Rian. Então, primeiramente, saudar a todos que nos assistem e que vão nos assistir. Saudar o nosso convidado especial de hoje, né, professor Luciano. Saudar também os nossos companheiros aqui de mesa, né, professor Viegas, que hospeda essa live, né, e ao nosso sempre diretor, Felipe. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui numa noite fria aqui no Rio Grande do Sul, né, não sei, pelo visto em São Paulo também, né, Luciano? Aqui Canoas com 14 graus, né, a temperatura está bem gelada, assim. E vamos lá, vamos aquecer esse assunto aí, que é uma pauta importante, né? Ser professor contratado no estado de São Paulo. Acho que é um estado, é a maior metrópole, né, do nosso país, e eu acho que tem muitas pessoas ainda que ficam curiosas de como é a contratação de um professor num estado tão grande como São Paulo, né? Passo a palavra agora para o nosso convidado. É isso. Boa noite, Rian, Viegas, Felipe, boa noite a todos que nos acompanham.
Mais uma vez aqui, já respondendo ao Viegas, eu ainda estou no áudio, eu prefiro muito mais o áudio. Estou tentando fazer as pazes com a imagem, com o YouTube, tenho postado alguma coisa de imagem, mas é muito mais coisa de sala de aula, de trabalho que eu realizo dentro da minha escola, mostrando experiências que dão certo na escola pública, mas ainda estou mais no áudio, estou mais no podcast mesmo. E bora lá, porque a realidade daqui do estado de São Paulo, ela, em via de regra, ela acaba dando um pouco a ordem, o tom de como que é no resto do Brasil, né? E as pessoas acabam acreditando que aqui é melhor ou pior. Vamos ver, aí quem estiver assistindo a gente faz a sua conclusão por conta própria. Antes de nós seguirmos aí, então, para o primeiro tópico, né, que na numeração aí seria o 2, eu só queria chamar a atenção do público que estiver nos assistindo, for assistir depois, de episódios novos que nós temos no canal, né? Aqui no canal do Professor Viegas, onde vocês estão vendo essa live, já tem um AL Podcast Live 22, né? Na verdade, ele não foi ao vivo, ele foi gravado, no estúdio, inclusive, onde a gente faz o L Podcast Studio, também já gravamos no Três Mosqueteiros, inclusive o episódio é com o Rian, né? Então, quem quiser saber um pouquinho aí da trajetória do Rian, apesar de muito jovem, né? Como foi os anos dele na escola, quando ele estudou, depois que ele saiu da escola, né? Porque o Rian já nasceu velho, né? Então ele é um velho de 20 anos. Ele tem esse rostinho aí, mas ele tem 40 anos já, viu? Tem 40 anos, Então, quem quiser assistir lá também, no canal da escola também já tem um outro episódio. Eu quero já mandar um abraço também, né, para o Arthur, que é podcaster, né, do Caixa Preta, um podcast bastante famoso aqui no Rio Grande do Sul. Ele também trabalhou na RBS, no Pretinho Básico, né, que de certa forma é um programa inspirador de podcasts, inclusive o AL Podcast tem um pouco de Pretinho Básico, né, ou mesmo Cafezinho, que era de uma outra emissora, mas no outro dia a gente vai falar sobre isso. Mas então fica aí um abraço para o Arthur, que foi um dos nossos entrevistados também, e já está no canal da escola, disponível para quem quiser assistir. E nós temos um outro canal da escola agora, que é o AL Podcast Studio, que tem reunidos os episódios do AL Podcast Studio, né? E nessa sexta-feira agora nós vamos entrevistar também a secretária de Educação aqui do Rio Grande do Sul, né? Se tudo der certo, se ela não desmarcar. E depois também ao longo da semana que vem, segunda ou terça, já vai estar disponível nos canais aí, né? Mas então, já passando para a pauta aí, a gente quer saber do Luciano como é que foi aí esse retorno presencial, isso lá em 2021. O Rio Grande do Sul aqui foi determinado o retorno presencial lá em maio de 2021 e ele foi gradual, né? Então, foi escalonado, chegando ali então, já de julho para agosto já passou a ser obrigatório. Todos os alunos teriam que vir no presencial, mas não foi o que aconteceu, né? Mas em São Paulo, pelo que eu acompanho, principalmente das redes sociais, do Escola Pública Podcast, um pouco conversando com o Luciano, me parece que a adesão foi um pouco maior, até por ele ter trabalhar em escolas de fundamental, né, Luciano? Mas aí a gente queria te ouvir aí como é que foi o retorno presencial, tanto lá em 2021, como agora no início de 2022. Legal. Começando por 2021, a gente começou o ano, imagino que aí no Sul também tenha sido parecido, a gente começou o ano acreditando que ok, vai vir a vacina, né? A gente não tinha vacina ainda, não tinha vacinação, mas vamos começar em um modo de rodízio. A gente, de 30, 40 alunos por sala, você traz 10, 12, e desses 10, 12, vinham 5, vinham 4, vinham o mínimo do mínimo, do que a gente precisava que viesse. Aí daqui a pouco fecha a escola, não vai mais vir ninguém, aí depois reabre, rodízio de novo, aí depois fecha de novo. A gente ficou nessa loucura, mais ou menos de fevereiro, quando começou o ano letivo, até outubro. Aí lá para outubro, falou, não, agora abriu geral, agora tem que vir todo mundo. Só que não veio. Quem a gente precisava que viesse, não veio. Continuou vindo aqueles 4 ou 5 de sempre, que as famílias mandavam, porque não tinha outro jeito, e a maioria não vinha. Ou seja, nós estamos tendo um 2022 terrível, de uma defasagem incrível e de uma total e completa falta de noção do que é a escola. E eu disse isso para os meus colegas em dezembro do ano passado. Se preparem, porque esses meninos estão fora da escola há 2 anos, eles não sabem o que é sentar, abrir o caderno, tirar do estojo um lápis, uma borracha, sabe, copiar. Isso daí se esquece muito rápido, especialmente os pequenos, que eu gosto da aula do 6º ano, que é a antiga 5ª série, para quem nos acompanha.
No 6º ano, esses meninos pularam do 3º direto para o 6º, porque eles ficaram 2 anos, né, fora da escola. Então você pega um menininho que tinha entre 7 e 8 anos praticamente, no máximo 9, e joga ele com 11 no 6º ano, depois de uma pandemia, a gente vai ter que ensinar a sentar, a gente vai ter que ensinar a fazer fileira, a gente vai ter que ensinar, esse sinal aqui, é o recreio, é o intervalo. E poucas pessoas me ouviram, como poucas pessoas me ouvem, né? A gente fica parecendo um bando de maluco falando, e o resultado disso é o caos. Voltou 100% aqui em São Paulo em 2022, presença de aluno, né? Determinação do Estado foi em outubro do ano passado, mas eles vieram com força mesmo agora, a partir de 2022, em fevereiro, e essa loucura, essa maluquice de que ninguém sabe o que é uma escola direito. Aqueles que estavam esqueceram e os que chegaram, para quem está acompanhando a gente situar, a minha escola é uma escola de ensino fundamental e médio. Então eu tenho ensino médio de manhã e de tarde eu tenho do 6º ao 9º ano todas as turminhas ali. É uma escola relativamente pequena, média, com 10, 11 salas só, né? Aqui para o nosso padrão é uma escola pequena, não é uma escola tão gigante não. E dessas 10, 11 salas você vai distribuindo. Turmas de 6º, 7º, 8º e 9º. A gente tem uma turma de 9º só à tarde, o resto é de manhã. Então, o que aconteceu foi isso, que a gente não se preparou psicologicamente, fisicamente, para receber esse aluno depois da pandemia, e tem muita gente quebrando a cabeça. Aqui em São Paulo tem muita gente quebrando a cabeça. Por um detalhe muito importante, para quem é de fora, é importante saber. Aqui em São Paulo eles estão implementando o sistema de escola de período integral. Então eu vou falar muito esse termo, né? PEI, P-E-I, Escola de Período Integral, que tem outro nome mais formal, mas a gente chama de PEI aqui. Então, praticamente todas as escolas do nosso, aqui em redor estão se transformando em integral. E isso está sugando, ela está drenando todos os professores para essas escolas. Então, escolas como a minha, por exemplo, que é uma das poucas que ainda não viraram integral, praticamente está sem professor. Praticamente está sem professor. E aí tem um dos tópicos aí que a gente vai tratar dos professores substitutos, que são os eventuais, a gente está sobrevivendo à base de professor substituto, né, que é uma loucura. Então, a gente voltou com essa demanda de pegar a defasagem de 2 anos, lidar com uma comunidade que estava aflita para enfiar os filhos na escola, para despachar eles para a escola, para se livrar, como sempre foi, escola pública, de periferia, que é daqui de onde eu estou falando, e a questão do aluno mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, uma aluna, esse ano, ela sacou do bolso o celular e começou a fazer uma live no Instagram dela, na minha aula. E aí eu falei, ei, desliga isso. Ela, não pode? Mas não pode? E eu senti sinceridade quando ela disse, porque para ela é tão natural. Falou, galera, eu tô aqui na minha sala com meu professor. Eu falei, não, desliga isso. Eu tava na lousa ensinando geometria, triângulo, sabe? Um professor careca, gordo na lousa, e a menina fazendo live, ela tem 10 anos. E ela ficou surpresa que não podia. Mas não pode? Como assim não pode? Porque para eles é tão natural. Tá, o tempo todo fosse só o áudio, não tinha problema, né, Luciano? Se fosse um áudio, a gente chamava de podcast. Essa é a questão. Então, para você ver, a gente não se preparou. Eu não vou nem falar da questão material, da questão física, estrutural, que é histórica, né? A nossa defasagem, a nossa carência na escola pública, ainda mais aqui numa região tão pobre, tão miserável, com tanta favela, com tanta violência e dificuldade. Eu não vou nem entrar nesse mérito para não cansar quem está acompanhando a gente. Mas nós, professores, a gente não se preparou para esse aluno que não sabe o que é escola. Ele esqueceu o que é escola, né? Pedagogicamente, a papelada veio, o documento veio, perfeito, olha, vocês têm que fazer a recepção dos alunos, o acolhimento e blá, 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 e não sei o quê, tá aqui o material de introdução, tá aqui o material de pedagógico de não sei das quantas, para você tentar recuperar ao longo dos próximos 5, 10 anos, porque vai levar muito tempo para a gente recuperar essa defasagem, mas nós, professores, a gente foi, não, tudo bem, acabou a pandemia, vamos lá, tomamos 3 doses da vacina, aqui no estado de São Paulo nós tomamos 3 doses, misturou Pfizer com Coronavac, com Janssen, com tudo, e não, voltamos, finalmente. Voltamos com máscara no começo, eu não sei como é que foi aí no Sul, foi um inferno, inclusive um dos poucos vídeos que eu me arrisquei a fazer, de mim mesmo falando, no canal de Escola Pública Podcast, foi falando da questão da máscara, de como que era dar aula de máscara, e eu comecei a sentir dores e tensões e dores de cabeça, que nem eu estava entendendo o que era, eu achava que era só o estresse, era o barulho, não, era a máscara, era você não conseguir projetar a voz, não conseguir falar com 40...
Diga. Eu sinto isso. Eu não estou em sala de aula agora, né? Mas a máscara me causa isso. A minha esposa diz que eu impliquei com a máscara desde o início, né? Mas eu sinto isso. Eu sinto dor na articulação, né? Né, no queixo aqui. Me incomoda muito, assim, e me dá dor de cabeça também. Você não se ouve. Você não se escuta. Imagino quem tem que ficar falando, né? Uma manhã toda, uma tarde toda, né? De máscara. Eu brinco com os meus colegas professores de inglês que deve ser difícil para eles conseguir fazer pronúncia em inglês no 6º ano para aluninhos de 10, 11 anos e se fazer entender de máscara. Assim, é impossível. É impossível. Quando veio a queda da máscara em locais fechados aqui em São Paulo, incluindo escola, aí sim, aí a gente pode ter uma sensação de normalidade. Mas aí a gente ainda está penando muito. A gente ainda está sofrendo muito por não ter se preparado e se organizado no sentido de, esses alunos não sabem o que é escola. Eles esqueceram o que é escola. Lição de casa, atividade, trabalho. Como assim trabalho? Fazer trabalho, apresentar trabalho? Eles esqueceram. Mas tem um pouco de malandragem. Imaginar, né, Luciano? Eu acho que era muito difícil de imaginar como seria depois, né? Claro que tu estava alertando os colegas aí, né? Mas eu acho que é muito difícil. Tu não consegue ter noção de como vai ser. Eu ainda peguei um pouco da volta, né? Antes de ir para a Seduc, e eu como professor de matemática, assim como tu, né? Eu me apavorei. Eu fiquei bem assim impactado com os primeiros questionamentos, os alunos entrando assim na sala dizendo assim, professor, eu não sei nada de matemática, não sei nada. Eles sempre tiveram dificuldade de matemática, né? Tu deve passar por isso em São Paulo também, mas o aluno já entrar dizendo que não sabe nada. Eu me lembro que no ensino médio, no primeiro ano, Bhaskara, pelo menos eles sabiam, né? Eles já ficavam pedindo para mim Bhaskara, porque eu acho que o 8º e o 9º ano os professores ficavam só dando Bhaskara, né? E eu fui mostrar umas funções de 2º grau e eles não tinham ideia do que era Bhaskara, não sabiam o que era. Então eu vi que a coisa realmente ia ser bem complicada. E para piorar, aqui em São Paulo, em 2019, na véspera da pandemia, em 2020, foi implementado um sistema chamado Sistema Inova, que acrescenta mais 3 matérias, projeto de vida, eletivas e tecnologia. É uma aulinha, 2 aulinhas para cada matéria. A gente nunca tinha visto isso na vida, então entrou no nosso currículo aqui. Então, além de português, matemática, história, geografia, isso aumentou para 11 matérias. Então, a gente tem que aprender a lidar com matéria nova. Os professores, quando forem escolher essas aulas, porque qualquer um pode dar aula dessas matérias, desde que você faça um curso online ali super simples, a gente tinha que aprender a lidar com essas matérias. Eu sou professor de projeto de vida, inclusive, de eletiva, tecnologia, além de matemática, nas mesmas turmas. Então, você imagina o turbilhão de informações e de coisas que foi voltar. A gente vai falar ainda muitas décadas ainda sobre o que é esse momento, que não acabou, né? Ainda faltam alguns meses desse governo, que nós não mencionamos o nome aqui, para não trazer azar, ainda faltam alguns meses para a gente se livrar disso, mas a gente ainda vai falar muitas décadas de como é que foi essa época. Para fechar, eu me lembro de quando eu estava na escola, quando eu era moleque, estudando em escolas estaduais daqui de São Paulo, igual eu estou falando agora. Isso é importante ressaltar. Eu estou falando da realidade das escolas estaduais. Das prefeituras varia muito, muito, muito. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, a capital, ela tem uma estrutura muito maior, o salário é muito maior, é mais organizada a questão de carreira, de evolução. Se você se forma e faz outra pós-graduação, mestrado, você tem bonificações no pagamento, e é um estímulo maravilhoso. No estado não tem nada disso, no estado é o salário seco, contra-cheque e acabou. Então eu estou falando aqui da realidade de escolas estaduais, tá? E eu me lembro nos anos de 1990, quando eu era aluno de escolas estaduais aqui de São Paulo, em que a gente estudava a revolta das vacinas no início do século XX, e eu ficava olhando aquilo e falando, gente, mas que povo idiota, né? Você recusar vacina? Mas tudo bem, a gente está falando de 1890, a gente está falando de 1901, 1910, mas peraí, é medicamento, é ciência, nossa, ainda bem que isso nunca mais vai acontecer. Pois é, a gente viveu o suficiente para ver isso acontecer de novo 100 anos depois. Falou em aula de inglês, a gente teve até comentário em inglês hoje aí na live. Ó, tá vendo? Pois é, Felipe, eu ia perguntar para ela saltar de máscara ou sem máscara, né? E eu queria mandar um abraço aí pro professor Eduardo, que está nos acompanhando aí, que sempre nos acompanha nas lives aí, um amigo meu aí que está sempre
já participou, inclusive, aqui do L Podcast também. Aproveito para convidar ele, né, ô Felipe, para outra hora vir participar, ou dos Três Mosqueteiros também. Então já está convidado aí o Eduardo. Deixa eu, antes de passar para a pergunta do Viegas ali, só 2 comentários. Essa questão de não estar preparado para o retorno presencial, tu sabe que eu achava que era tão óbvio que os alunos viriam dessa forma, assim, que eu nem cheguei a alertar os colegas da escola, sabe, né, de que, olha, os alunos vão vir, eles estão desacostumados com a escola, então eles vão vir, né, totalmente indisciplinados, assim, né, fazendo coisas que a gente não estava acostumado. E agora a gente recém está no 3º mês de aula e eu já tenho colegas, assim, impressionados com isso, assim, né, muito cansados ou algo assim, e que deu para notar que eles não estavam psicologicamente preparados mesmo, como tu disse, porque eles não previram mentalmente aquilo, né? Eu já cheguei na escola sabendo que ia acontecer e que seria dessa forma, né? Então eu já tive que... Dificilmente eu suspendi alunos no 2º, 3º mês de aula, mas já aconteceu. Eu já tive que pelo menos um por turno suspender por causa de indisciplina, assim. Mas só dentro lá da primeira questão que eu queria perguntar para o Luciano, a gente teve também um fenômeno agora no último mês aqui, que foi... boatos de massacres, sabe? Então, São Paulo, a gente teve a questão de Suzano, né? Até a gente conhece, inclusive, a Dani, lá da Escola Pública Podcast, que é de Suzano, apesar de que ela não trabalhava na escola onde aconteceu o massacre, né? Mas trabalhava pertinho. Mas é bem perto, né? No mesmo bairro. Na esquina, ela trabalhava no mesmo bairro. E aí, aqui, esse ano, os alunos resolveram espalhar nos grupos de WhatsApp que teria um massacre na escola. Inclusive, na minha escola, eles picharam no banheiro feminino lá, massacre dia 13, todo mundo vai morrer, sabe? Colocaram, e aí dia 13 era uma sexta-feira 13 ainda, né? E eu passei uma semana respondendo os pais, assim, tranquilizando, de que eu fiz contato com a polícia, de que, né, não havia nenhum elemento concreto de que iria acontecer, né? E até tu conseguir acalmar todo mundo que entra num estado de pânico, né? E daí, dentro da primeira pergunta, eu queria saber se aconteceu agora em São Paulo, ou se mesmo logo depois que aconteceu Suzano, né? Que Suzano foi 2019 ou 2018, não tenho certeza agora, né? Se em São Paulo também aconteceu isso, porque me parece que foi nacional essa questão, né? Olha, para mim é novidade. Eu não ouvi isso aqui por aqui, não. Por aqui não. O que aconteceu muito aqui, você citou a professora Dani, minha parceira lá no Escola Pública Podcast, é que, inclusive, a Dani me mandou um áudio perguntando se isso estava acontecendo na minha escola, porque a gente mora na região metropolitana, a Dani mora num oposto e eu no outro. Então, a gente mora muito longe um do outro, né? Então, ela queria ter uma ideia se estava acontecendo na minha escola, questão de choro em sala de aula, questão de uma sensibilidade muito exagerada, questão de depressão, de casos de voltando, questão dos alunos se cortando e cobrindo. Às vezes estava um calor de 30 graus e os alunos com blusa cobertas até o punho. Então ela estava querendo saber se estava acontecendo isso. E estava, né? Tava e ainda está. É uma realidade que a gente tem. Às vezes acontece uns surtos assim, que tem uma sala que começa um chororô danado e a gente tem que sair carregando, chama a família, tem a psicopedagoga que não dá o suporte quando está no horário, porque às vezes não é a escala dela, mas a questão de a onda do massacre, para mim, isso daí é novidade. Eu tô ouvindo isso aqui pela primeira vez. Ainda bem que não aconteceu aqui. Aqui as crises de ansiedade também são diárias, né? Mas então é isso, né? A gente tem surtos de Covid em algumas semanas, crises de ansiedade, e a gente teve que lidar ainda com ameaças de massacre e essa semana de ciclone, né? Então eu espero que não tenha mais nada desse ano, né? Já porque o gaúcho ele é mais visceral, né? O negócio dele não é ficar deprimido, é massacrar. Sim. Viegas, então. Bom, antes de passar aí pro meu tópico, né, essa questão aí, né, dos alunos, né, de como eles voltaram aí, do Felipe, essa experiência que o Felipe está tendo até como diretor, né, é bem preocupante, e bem complicada mesmo, né. Esse trabalho ingrato, né, de dirigir uma escola, você tá maluco. Imagina. Quase que eu entrei nessa aí. Mas enfim, o Felipe fez ele faz sempre um roteiro muito bem elaborado ali, e eu sempre acabo burlando, né, o roteiro dele. Mas assim, o Luciano já leu as questões aí, né? Eu vou simplificar mais. Eu
fui contratado durante 14 anos aqui no estado, depois fiz o concurso, né? E assim, não é fácil ser contratado, né? A gente passa, inclusive, assim, é discriminado muitas vezes até pelos colegas, né? É uma situação bem complicada. Então, mesmo hoje, eu sendo concursado, eu defendo muito, né, os professores contratados, porque a gente faz o mesmo trabalho, né? O contratado faz o mesmo trabalho que o professor concursado faz, às vezes até melhor, né? E aqui a gente não tem uma variação, né? Uma vez eu já escutei o teu podcast, tem uma variação bem grande de tipos de contratos, né? Então aqui a gente é mais um padrão mesmo, que se chama contrato temporário, mas na verdade acaba não sendo temporário, né? O meu mesmo era um contrato temporário que durou 14 anos, né? Hoje, pelo que eu sei, né, Felipe? Eu não sei, o Felipe pode até me corrigir, mas eu acho que hoje tem um outro tipo de contrato que a cada final do ano ele termina, né? E depois é feito um outro contrato no ano seguinte, né? Eu acho que tem essa variação, né? Ele não existe mais, esse que termina no final do ano por tempo, porque foi feito por 3 anos, né? Por 3 anos, né? Teve uma lei, né? Uma votação até, isso, né? Até o final deste ano estão garantidos, né? Daí no ano que vem, sim, se o governo que quiser, pode fazer ele por um ano novamente, né? Mas até esse ano ainda está garantido, e só para o ano que vem que tem que votar de novo, se é por 3 anos, porque os professores contratados ficaram garantidos por 3 anos aqui, né? Sim. Bom, mas a minha questão é essa, lá no São Paulo tem essa classificação aí dos contratos, né, contrato O e V, então, né, a gente queria que tu falasse um pouco como é que é esses contratos aí em São Paulo, dentro daquelas questões ali que o Felipe já passou, né, para a gente ter o pessoal ter uma noção aí como é que funciona, né, o tipo de contratação aí em São Paulo. Vamos falar como se eu estivesse falando com alguém que quisesse vir trabalhar em São Paulo e não faz ideia de como é que funciona aqui. Uhum. Já existiu bastante, Viegas, essa questão do preconceito, né? Eu, quando comecei a atuar na área, eu era contratado, CLT, não tinha lá carteirinha assinada, mas tinha um contrato que você assinava e também era por tempo determinado. Era por 1 ano e agora aumentou para 2 aqui em São Paulo. Então, depois de 2 anos, você é obrigado a fazer uma quarentena. Obrigatoriamente, você tem que se afastar e você fica sem emprego. Você fica sem trabalhar, você não pode dar aula. As prefeituras aqui é assim. Justamente para não dar o vínculo empregatício. E aí eu volto no tempo lá em 2007, isso há 15 anos atrás, quando começou essa divisão de categorias aqui em São Paulo por essas letras aí, que nem eu sei explicar de onde que vem essas letras, por que é O, por que é V, tem a categoria S também, tem umas subcategorias aí. Mas o O é o principal. O O, ele engloba tudo, né? Ele engloba todo mundo que é contratado. Então, você tem os professores... Deve ser ódio, oh my God, né? Vale-me Deus. Ódio mesmo. ódio, de odiento que é, né? Então, você tem os professores efetivos que passam em concurso público, que é muito raro ter. O último concurso público que teve foi há quase 10 anos atrás, que foi o que eu passei. Antes disso, eu era contratado, porque já fazia uns bons 10 anos também que não tinha. E aí, a partir de 2007, o que aconteceu? Você tinha professores, que o mesmo caso como o teu aí, que ficavam 15 anos como contratados. E eles entraram na justiça, isso foi para o Supremo Tribunal Federal, e todos esses professores que eram contratados por mais de 1 ano ou 2, ganharam estabilidade. Todos. Então, criou-se uma categoria chamada F, uma categoria F, então que chama, são seletistas, são os termos que a gente usa aqui, e é super chato isso, eu não vou entrar no detalhe, mas são professores de categoria F, eles tinham direito a escolher no mínimo, a gente tem uma carga horária aí de 30 e poucos aulas por semana, hora-aula, né, então eles tinham direito a pelo menos 10, mas sempre pegava mais, sempre ficava com a carga completa, porque precisa de muito professor, a demanda é sempre muito alta. Então esses ganharam na justiça o direito de entrarem na fila junto com os professores efetivos, né, categoria A, não sei por que essas letras, e desde então se estabeleceu o seguinte, bom, para não acontecer aquilo de novo, a partir de agora você só pode ficar 2 anos. Só pode ficar 2 anos com uma quarentena que nem cumpre direito, tá? Essa quarentena você nunca cumpre direito porque a demanda é muito grande, a necessidade dos professores é muito grande. Hoje a gente tem uma estimativa aí de que metade dos professores são efetivos e a outra metade é contratada. Literalmente, né? E por que não se abre concurso, por que não se contrata essas pessoas? Esse é o mistério da política. Porque a gente tem recorde
da arrecadação todos os anos, o dinheiro só vai aumentando no caixa do governo, mas o funcionalismo público ele vai diminuindo, porque você tem muita gente afastada por questão de saúde, você tem as pessoas que vão se aposentando, vão se afastando, e cada vez mais vai precisar de profissionais. Então hoje está meio a meio, 50% praticamente são os efetivos, 50% são contratados. Então, só para depois complementar, desculpe te interromper, aqui no Rio Grande do Sul também teve essa questão aí de ter professores que eram contratos, né, antes da minha geração, né? Quando eu entrei já não tinha mais isso, mas também teve, eu não me lembro qual era o termo, né, Felipe? Tinha um termo também para esses professores que foram efetivados também, né? Eu não sei se na época entraram na justiça, eu me lembro que até tinha, porque tem críticas, né, de quem é concursado, principalmente dos sindicatos, né, desses professores que entraram dessa forma, chamavam até de trenzinho da alegria, né, que foi o pessoal que entrou assim, né, sem concurso. Então, assim, eu cheguei a ter colegas que se aposentaram com esse tipo de contrato aí que que tinha estabilidade, né? Só, claro, ele não tinha os direitos, né, que os concursados tinham, né? Por exemplo, aqui tinha os triênios, não tinha triênio, né, no caso. Hoje em dia ninguém mais tem direito, né? Todo mundo perdeu, tá todo mundo igual. Ninguém vai aposentar mais, nunca mais. Então, esses professores que ganharam estabilidade a partir de 2007, a partir dali, nunca mais você deixou ninguém ficar com contrato sem interromper por mais de 2 anos. E aí criou-se outras categorias de outros nomes. Então, a partir de agora, o contratado vai ser O. Também não sei por que essa letra. Então, esse contratado O, ele fica 1 ano, renova. Na verdade, assim, é mais cruel. É ainda mais cruel. Ele entra em fevereiro, ele assina o contrato em fevereiro, só vai receber lá para março ou abril, porque ele vai receber acumulado o pagamento. Quando chega em dezembro, esse contrato ele é cessado. Então ele não vai receber proporcionalmente o que ele teria que receber em janeiro e fevereiro. Então ele fica parte de dezembro e parte de janeiro sem nada. Ele só vai receber o retroativo do que ele trabalhou. Então, quando chega em fevereiro, ele vai procurar onde é que tem aula para ele poder atribuir, para ele poder escolher, faz um novo contrato, ou renova aquele contrato na mesma escola, se tiver vaga, e fica mais 1 ano, chega em dezembro, corta, cumpre ali uma quarentena, e é isso. Essa é a categoria O. É uma questão super complexa de subemprego mesmo, né? Que você fica ali... Sede cruel. Total. Sede cruel, exatamente. E ali o que acontece? Você tem o categoria V, que veio na sequência, que são os professores substitutos, que aqui, São Paulo tem essas maluquices, né? Começa a inventar um monte de número, um monte de termo. A gente chama os professores substitutos de eventuais, porque eventualmente eles entram dentro da sala de aula, para substituir aquele professor que eventualmente faltou, ou que precisou fazer sei lá, uma consulta médica, ou que está de licença mesmo, né? E enquanto não vem um substituto fixo com a aula atribuída, esse eventual, esse professor substituto. Eu evito falar substituto porque a Dani uma vez me corrigiu e falou que isso é um termo muito velho, é um termo muito antigo. Eu não sei que termo usar então, professor substituto, não sei, como é que você chama aí? O mais triste é que a gente não tem essa figura aqui, né? Nós não temos professores substitutos, né? Então, quando falta professor, tem que se virar, né? É o maior drama, acredito, até. Mas esse substituto é mais cruel ainda, o Luciano, porque ele não tem garantia de horas, nada. Nada. Turno, nada. O que acontece é o seguinte, quando eu conheci o Felipe, isso há 2 anos atrás, e eu convidei ele para gravar lá na escola pública, na verdade, ele me encontrou e a gente ficou amigo imediatamente. Eu falei, Felipe, eu tenho muita curiosidade de saber como é que é aí no estado, aí no sul. Vamos fazer essa comparação? Então a gente tem um episódio duplo, muito bacana. Eu escutei todo aquele podcast de vocês, é muito bom. E eu perguntando, como é que é aí? Como é que chama isso? Como é que chama aquilo? E assim, eu fui vendo que tem algumas coisas aí que são um pouco mais civilizadas, né? Falei isso, Felipe, mais de uma vez. Eleição para diretor? Cara, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Você eleger diretor? Nunca! E olha que eu passei uns 4 aninhos da minha adolescência na Bahia, estudei lá também, nunca ouvi falar. Acho isso super civilizado. Inclusive, Felipe, como é que tá seu mandato aí? Renovado, faz pouco tempo. Renovou, aí, a comunidade. Mandato. Aí, para fechar o comentário do V, é isso, o eventual. Ele vai para a escola, o professor... Porque existia esse preconceito no começo, né? Não, esse aqui... Hoje não tem mais, porque metade, ou praticamente a maioria, se você colocar ali numericamente... Deve ser V de vago. De vago, tá ali, tá vago ali, chama o cara ali. Deve ser isso. E aí você tem esse profissional que é formado, que é um profissional que estudou, diplomado,
que não conseguiu ainda passar em concurso, porque não abre, também não conseguiu o contrato, porque você tem um mínimo de aulas, você tem que ter pelo menos 20 horas aulas para abrir um contrato. E aí você vai numa escola, você tem 5 horas aulas, tá tudo vago lá, não tem ninguém. Na outra, tem mais 4. Não, você tem que ter 20 e tem que abrir de uma vez só. Então você tem um monte de coisinhas que é feita para não... Eu acho que imagino que deve ser que nem nas prefeituras aqui, porque aqui nas prefeituras também tem esse esquema que tu falou aí, que é o contrato 2 anos, aqui na Alvorada é assim, no Porto Alegre é assim, 2 anos, depois tem que dar um tempo, né, uma quarentena ali, para depois voltar de novo. E uma vez eu me inscrevi para o contrato aqui na Alvorada, e é feito através da prova de títulos, né? Eles avaliam os títulos e tu tem uma classificação. Eu pensei assim, bom, eu tenho 2 especializações ali, né? Eu acho que não vai ter muita gente que vai querer. Me inscrevi lá, né? Até ainda bem que eu não fui chamado depois, porque não me imagino dando aula para ensino fundamental, né? E depois, quando eu fui ver na lista, lá tinha cara com doutorado, PhD escrito lá, né? Pra te ver como é que é a situação. Só falando da questão da formação aí, né? E é assim, né? Então, é por isso que acabam, né? Eles fazendo essa exigência toda e se aproveitando da situação, né? E esse professor, ele vai para a escola, ele não conseguiu passar no concurso porque não tem, ele também não conseguiu abrir contrato ainda, porque quando ele consegue abrir, ele vira o categoria O, então ele fica no aguardo, ele vai para a escola, senta na sala dos professores e fica lá o dia inteiro esperando alguém faltar para dar aula. Se ninguém faltar, ele não recebe nada. Ele não recebe transporte, alimentação, ele não recebe nada. Ele fica o dia inteiro lá. A gente é que se organiza para ver se ele consegue dar alguma aula para pelo menos não perder aquele dia, né? E, nossa, você tem casos famosos aqui que a gente brinca dos nossos substitutos, que são substitutos de estimação, porque eles vêm de manhã, fica à tarde, fica à noite, para tentar, às vezes, dar 2 aulas só. Né? E quando vai receber no final do mês, recebe R$200, R$300. É uma máquina de crueldade. É para não funcionar. Darcy Ribeiro já dizia isso, né? Que o fracasso da educação no Brasil não é fracasso, é um projeto. Isso daí é tudo muito bem orquestrado, muito bem feito. Eu era contra esse tipo de teoria, tá? Se você pegar a Escola Pública Podcast no começo, eu era um pouco resistente a essas teorias da conspiração. Cara, mas o negócio é tão mal feito, né, porque também não precisa ter um projeto para não funcionar, basta não fazer nada, basta deixar a coisa bagunçada e confusa que, de fato, não vai funcionar. Então, você tem os efetivos, os categoria O que tem contrato de 2 anos, 1 ano que renova para 2, e você tem o categoria V, que é esse professor substituto eventual, que só trabalha e só dá aula se alguém faltar. Para sorte dele, geralmente falta alguém. Hoje mesmo na minha escola eu tinha 4 professores eventuais sentados na sala dos professores, tomando um cafezinho e esperando alguém faltar. Alguém até fez uma piada e falou para mim, ó, com esse daí eu não ganho dinheiro, porque esse daí não falta nunca, apontando para mim, né? Esse daí eu não vou ganhar dinheiro nunca, porque ele nunca falta. Eu não falto porque eu trabalho do lado de casa, então eu acho um despropósito você faltar, a não ser que seja uma coisa realmente grave. Mas você vai ficando com pena dos colegas, porque você vai vendo que eles estão desmotivados. E assim, faltou um professor de biologia. Quem vai entrar? Geralmente um professor formado em geografia, ou em matemática, ou em inglês. Aí faltou um professor de física, faltou um professor de química. Você tem que entrar e você tem que dar o que tiver que dar. E a sala recebe muito mal, os alunos recebem muito mal esse colega, porque eles sabem que esse professor não vale nota, não adianta, se você não copiar e não fizer nada, não pega nada, a não ser um ou outro que vai para a diretoria, mas no geral, assim, para passar de ano, o que aquele professor não tem muita importância. Então, assim, eu fui eventual quando eu comecei também, depois fui contratado até conseguir passar no concurso. É um negócio, assim, de maluco. Tomara que nunca copiem aqui, né? Vamos torcer, né, Viegas? Vamos torcer que não, né? É melhor nem deixar essa live online, porque senão alguém vai falar, poxa, que boa ideia. Vamos contratar um pessoal para ficar o dia inteiro na escola, sem fazer nada, porque aí se faltar alguém substitui, e a gente só paga aquelas 2 horas. O cidadão ficou lá o dia inteiro, só paga aquelas 2 horas, ele vai embora e pronto. Sim. Nas prefeituras aqui tem o professor substituto, né, Felipe e Rian, mas eles têm um salário igual, né, ao dos outros professores, né, então ele fica ali para substituir, né, eventualmente o professor que falte, né, então... Na Prefeitura de São Paulo é assim. Prefeitura de São Paulo é assim, você tem professores que são contratados para substituir. Enquanto ele não substitui ninguém, ele vai fazer uma série de outros trabalhos pedagógicos na escola, e se faltou alguém, ele está ali de bate-pronto. As escolas de período integral, elas, aqui no estado, ela vem com essa proposta também. Tanto que no período integral não tem eventual. Não pode ter. Se um colega faltou, o grupo vai ter que se virar para
substituir, entrar na sala e tampar aquele buraco. Tá o Eduardo que não dá ideia. Realmente é uma situação bem crítica, né? Eu até digo, não sei se o Luciano acompanhou os episódios que eu participei, tanto dos Três Mosqueteiros, né? Inclusive como convidado do AL Podcast. Eu sou um jovem amante de escola pública, né? Sempre tive ao lado certo da história, que é defender a categoria, que é defender o professor, né? Eu sempre digo que eu não defendo o governo é aplaudido por fazer, por merecer, né? Isso vem acontecendo, não me espanta muito ver os teus argumentos, Luciano, em relação a isso, porque realmente política é praticamente tudo igual, né? Não tem coerência, não tem empatia, então eu preciso ver o que é melhor para os cofres públicos, né? E eu desqualifico a educação, né? Eu não dou verba para merenda, eu não dou verba para manutenção, e eu preciso pensar no meu governo, né? E aí chega em período eleitoral, o governador vai lá e diz: olha aqui uma gratificação para vocês. Acho que o professor é idiota para votar neles, né? É a política tradicional. Mas, tu falando desses professores eventuais, eu vejo assim que eu ajudei muito a categoria a debater as questões dos contratados aqui no estado, né? Enfim, contratado não é o nomeado, o concursado, né? Ou seja, não tem essa estabilidade, né? Mas eu fico imaginando um cara que pode acordar às 6 horas da manhã, pegar transporte público lotado, ir para a sala, ir para a escola para ficar como se fosse um Severino, né? Então, tipo assim, ele vai gastar com a passagem, ele vai gastar com tudo isso que tu falou, e aí ele vai receber essas 2 horas, né? Então, tipo assim, é muito sintético isso, não é uma proposta, né? Isso não agrega eu acho que eu, como aluno, falo com propriedade, isso não agrega, porque a gente precisa de professor em sala de aula, mas além dos professores em sala de aula, que às vezes é uma dificuldade de ter, porque aqui no estado, se tem um professor faltando, o diretor vai lá, fala com a mantenedora, eles mandam um contrato emergencial. Show, beleza, tá tampando aquele furo. E muitas vezes aquele furo que está sendo tampado, o professor não tem o ensino sobre o domínio sobre aquela matéria, né? E ele vai ter que tapar o furo, e é justamente isso, porque eu já tive sentado em frente a um professor, e eu sei que a gurizada ela não vai dar uma atenção àquele professor, porque ele é passageiro, né? Eu fico imaginando que caos que se torna a educação pública, né? A gente que é militante de uma escola pública de qualidade, é revoltante uma situação assim, né? Eu, por exemplo, eu só saio de casa se o meu salário estiver garantido no final do mês, porque eu faço esse trabalho. Agora, imagina um cara chegar, ficar sentado na sala do professor. Muita gente pode pensar que é vida boa. Show, pode ser uma vida boa, só que aí se o cara não entrar na sala de aula, ele não vai receber. E aí a pergunta que fica, como ficaram, né, esses eventuais, que eu vou nomear como severinos, né? Esses professores severinos ficaram dentro da escola, dentro da sala de aula, na pandemia, né? Aqui no estado, as atividades foram remotas, né? Teve a plataforma no Google, que foi atualizada e afins, para que os alunos tivessem esse acesso rápido aos conteúdos, né, digitalmente. Acredito que em São Paulo também, né, tenha feito alguma política parecida, né? Mas a pergunta é como ficaram esses professores, né? Porque a gente sabe que os governos, tanto do Rio Grande do Sul quanto de São Paulo, são semelhantes, né? A questão de o que foi aconteceu historicamente lá em 2017, em muitos estados acontece, é a exoneração dos professores, né, em massa, né? Em algumas políticas não são feitas aquelas políticas de contratação, né? A gente vai contratar, que nem o Viegas mesmo disse, nos municípios aqui tem os professores volantes, né? Que são os reservas, né? Não veio fulano, beleza. Só que enquanto não está vindo o professor, nenhum está faltando, né, para misericórdia de Deus, nenhum professor está faltando, o que eles fazem? Ele está desenvolvendo projeto dentro da escola,
né? Ele está se enturmando com a gurizada, enfim, ajudando nos reforços, que eu lembro que no meu ensino fundamental eu tinha muito, né? Eu participava de um programa do governo federal, que era o Mais Educação, que era justamente os professores volantes, né, que ganhavam por ficar na escola, só que não estavam em sala de aula. Só que daí, nos turnos inverso dos alunos, os professores tinham o conteúdo que era o Mais Educação, programa do governo federal, que fazia o quê? Dava o reforço ao aluno que não tinha o conteúdo necessário durante o período da aula, né? Porque às vezes a gente sabe que é uma montanha, né, uma caçamba de conteúdos que tu não consegue abordar durante o ano letivo, né? E aí o aluno ia buscar e a professora, a equipe diretiva, a equipe pedagógica das escolas acabavam entregando esse professor ao aluno para que o aluno conseguisse administrar o tempo junto com o professor em outras oficinas, né? Mas a pergunta é, além disso, como é que como é que ficou os professores, né? Foram demitidos, enfim, teve o contrato suspenso, mas nem tinha contrato. Como que ficou essa situação durante a pandemia, né? Porque eu sempre digo isso e falei no outro podcast também, que a pandemia afetou a vida de milhares de brasileiros. Afetou a vida dos acadêmicos, dos docentes, enfim, de todo mundo, né? Então, como é que ficou essa situação? Como é que o governo de São Paulo se portou diante de uma situação tão crítica, assim, né? Porque imagina só, se o cara fica lá, né? Faz uma conta básica aqui, tá? O Viegas deve entender um pouco mais com mais, dá mais ou dá menos. É uma conta básica, tá? Por quê? Se o professor fica lá na sala dos professores, né, naquele período, ele não pode exercer outra atividade, né, a não ser que ele tenha uma empresa, né, a não ser que ele tenha uma empresa e tenha os funcionários dele, que eu acho que é uma coisa impossível, né, no Brasil, né? Então, assim, ó, se o cara não estava em sala de aula, ele ficou sem receber, ele teve que, enfim, vender bala na sinaleira, que é uma realidade que muitos professores acabam fazendo após a exoneração, né? Como é que o governo do estado de São Paulo se portou diante dessa dificuldade? Não se portou. Na verdade, não se importou com ninguém. Os professores que estavam substituindo de categoria V, os eventuais, ficaram sem trabalho. A partir do dia 16 de março de 2020, que foi o dia em que baixou uma determinação da secretaria, aqui a gente chama de SEDUC também, do Estado de São Paulo, de que todo mundo tinha que ir para casa, professor, aluno, a OMS decretou que era realmente uma epidemia em escala global, então todo mundo para casa. Aquele professor que ficava de segunda a sexta dentro da escola esperando para substituir alguém, ele passou a não trabalhar, e ele ficou 2 anos sem receber. 2 anos sem trabalhar, 2 anos sem receber. Então, ficou muito famoso aqui entre a gente a questão de fazer uma vaquinha, de ajudar com cesta básica, de comprar. Às vezes, muitos professores tiveram que se virar para fabricar coisas, comidas, doces, e a gente ajudava comprando, alimentava essa rede de contatos. Mas não teve. Eles ficaram literalmente sem fazer nada. O professor Valdomiro que gravou comigo várias vezes, o meu substituto aqui da nossa escola, muitos anos sendo substituto, na hora que deu a pandemia, liguei para ele e falei, Valdomiro, como é que você vai fazer? Ele falou, cara, eu peguei aula, consegui virar a categoria O e consegui pegar 20 aulas semana passada. Então fazia 1 semana que ele tinha conseguido pegar aula, e graças a isso, ele passou o período inteiro, até dezembro, até fechar o ano, com essas aulas. E no ano seguinte, em 2021, ele também conseguiu pegar aula já aí no período integral, que ganha um pouco mais. Aqui, o professor, ele recebe 75% a mais no salário de gratificação dentro de uma escola de período integral. Só que ele não pode faltar nenhum dia. Se ele faltar um dia, ele perde todas as gratificações e volta para o salário base, trabalhando quase 8 horas por dia dentro do período integral. Então, assim, é uma máquina de crueldade, você estava falando aí, Ria, e eu estava aqui imaginando e comparando como que é semelhante, né? Não é por acaso que é semelhante. São Paulo é governado, vai fazer agora em 2024, o Dória saiu, deixou o Garcia, que ninguém sabe que é o Garcia, eu sei porque eu gosto de acompanhar. Como governador, o PSDB está aqui em São Paulo há 26 anos.
Cara, é um quarto de século, é muita coisa para um único partido ficar no governo. Eu converso com as pessoas, o que é que esse partido tem que o Estado de São Paulo vota e reelege, volta e reelege. A gente está desde Mário Covas reelegendo os mesmos partidos. E aí, para minha tristeza, a gente tem como agora principais opções para a presidência em outubro, esse presidente que está, e o Lula que vem com o Alckmin de vice, o Alckmin que é responsável por toda essa tristeza, ele junto com o Serra, que foi governador, junto com o Covas, cara, eu não consigo votar numa pessoa dessas, eu não consigo, ele é um responsável direto pelo caos da educação em São Paulo, por pegar uma categoria e fatiar, e dizer, ó, você é classe A, você é classe O, você é classe V. E fazer, como vocês estão bem respondendo aí, um professor fica sentado o dia inteiro dentro de uma escola esperando alguém faltar para poder entrar numa aula e trabalhar. Então, na pandemia, isso foi muito mais cruel. Esse colega, ele ficou sem trabalhar. Ele ficou literalmente sem trabalhar. Porque entendia-se o quê? Bom, se não faltou ninguém, porque agora é 100% online, então não tem quem substituir. A gente ligava, a gente pedia para as diretorias de ensino, eu já aprendi com o Felipe, que aí chama coordenadorias, a gente ligava para eles, pedia, falava, olha, a gente precisa de professor. Eu, na época, eu até comentei isso da outra vez, eu caí na besteira, depois de tantos anos, foi o canto da sereia. No comecinho de 2020, um diretor me chamou e falou, não, me falaram muito bem de você gosta de projeto, você leva os alunos para o supermercado, inclusive lá na escola pública tem um vídeo de quase 1 hora do supermercado que eu levei os alunos, assistam lá por gentileza, e não, vem trabalhar aqui. Eu falei, cara, esse negócio de coordenação, de direção não é para mim. Cara, lidar com aluno já é tão complexo, você tem que entender tantas coisas. Agora, você lidar com professor, com gente adulta, marmanjo, ficar pedindo para trabalhar, ô fulano, você não vem hoje? Pô, você não avisou que você não vai vir hoje? Imagina a loucura que é o Felipe, é que ele é muito paciente, ele é muito tranquilo. Falou, fulano, você não vai vir hoje, mas você não avisou. Você falou que vai dar prova para os alunos, eles trouxeram os trabalhos. Luciano, deixa eu te dizer, eu já entrevistei a equipe dele toda quase lá, do André Leão Puente, lá nos Três Mosqueteiros, tá? Desde supervisor, orientador, os vice, todos, né, Felipe? A gente faz as reuniões pedagógicas lá nos Três Mosqueteiros. Ele escolhe a dedo que todo mundo é assim que nem ele, bem calmo, bem tranquilo, né? Então, assim, é a escola da yoga, né? Todo mundo bem... Esse é o segredo. Esse é o segredo, ninguém se estressa. É o perfil do diretor, esse é o segredo. Se tu for meio nervoso que nem eu, assim, já não vai. Comigo não serve. Já não entra. E aí, em janeiro de 2020, eu caí nessa besteira, o diretor, a escola, para vocês terem uma ideia, para mim, eu brinquei isso com o Felipe, a escola tinha cortinas nas janelas. O Felipe falou que não, mas aqui na minha escola tem cortinas. E eu falei, Dani, a gente no podcast, a gente gravando e foi eu falei, Dani, na sua escola tem cortina? Não, nunca vi cortina. Como assim tem cortina? E o Felipe nessa tranquilidade, eu falei, não, aqui tem, aqui no sul tem, tal. Uma outra exceção, cara, não existe esse negócio de cortina. Se tiver cortina, os alunos tocam fogo, eles arrancam, eles jogam. É uma questão muito séria de vandalismo, de destruir aquilo que serve a eles mesmos. É um ciclo terrível de o avô não estudou, o pai não estudou, a mãe não estudou, a criança não quer estudar, os filhos dessa criança, quando vier para a nossa escola, também não quer. Enfim, é uma questão muito complexa. E aí, falando de cortina, de escola mais organizada, quando eu cheguei lá, tinha computador para o professor em todas as salas, porque o diretor lá, ele pegou uma verba, ele foi atrás, ele preencheu aquelas planilhas lá do governo federal de 50, 100 páginas, fez o pedido e veio a verba. Colocou computador, colocou data show, ele montou a escola, parecia uma escola particular. Eu falei, não, eu mereço. Depois de tantos anos, eu mereço trabalhar numa escola mais organizada. E fui para ser coordenador lá. Primeiro mês, ok, aí chegou o universo e falou, não, você não vai não. Você não vai realizar nada na escola pública. E aí veio pandemia, e aí eu fiquei em casa trabalhando online, lidando com um professor sem vergonha, que não passava nada para os alunos, que foi viajar. Eu tive um monte de professor que foi viajar, já que era online, eles foram viajar em plena pandemia. Consegue imaginar isso? Isso aconteceu aqui também, Luciano. Demais aconteceu, né, Viegas? Isso aconteceu aqui também, tem colegas que ficam, né, bravos, né, quando a gente fala, mas assim, aconteceu isso. E eu muito fiquei indignado, e a gente tem que falar, a gente tem que fazer isso que tu tá fazendo, de falar, porque assim... Esse meia-culpa, né?
Eu não deixei nunca de fazer minha parte de dar aula, de atender minhas turmas, de dar as minhas aulas no Meet, coisa, e bem, aconteceu bem isso que tu falou. Tinha colega que a gente sabia que estava viajando, passeando, não deu aula nunca, não fez nada. Os alunos falavam, fulano não deu nada nunca pra gente, nada. Então, assim, o cara ficou praticamente quase 2 anos de férias, né? Então, assim, tem uns que deveriam receber bem mais e outros realmente não deveriam receber nada, porque não trabalharam, né? Então, assim, tem essas coisas também que eu imagino que tu tá falando, né? E que o Felipe deve passar bastante aí, é complicado. Talvez não, porque a escola do Felipe, eu já entrevistei bastante gente lá, e a equipe é muito boa, né? É escolhida a dedo, né? Mas, assim, teve bastante aqui no Sul também isso aí, tu falou. Mas tu sabe que eu vou pegar o gancho aqui do Viegas, e eu acho que ampliar um pouco mais o que o Luciano falou, essa questão do vandalismo e afins, quando a gente se organizava, né, porque eu fui líder do movimento estudantil aqui no Rio Grande do Sul, coordenei e dirigi uma das maiores entidades aqui no estado, justamente para levar essa coerência. Né? A gente, quando vai para a escola, a gente não tem só aquela questão que a gente tem que exigir uma estrutura boa. Né? Nós temos que exigir um professor em sala de aula, nós temos que fazer o nosso dever como aluno. Né? Eu até tinha citado aqui num podcast com a Luciane Mafron, né, da assessora da 27ª Coordenadoria e também policial civil, que era justamente o vandalismo dentro da sala de aula. Né, que era aquela questão de pichações, riscar em classe e afins. Isso tudo é consequência de uma geração que não teve a mesma oportunidade. Né? Então, isso a gente tem que quebrar esse paradigma. Né? Eu, como aluno, por exemplo, sempre me importava, como líder do movimento estudantil, que antes da gente cobrar os nossos direitos, a gente tem que cumprir com os deveres. É uma coisa muito simples que todo professor ensina em sala de aula, né? E então, essa questão de que, por exemplo, aqui na greve de 100 dias, né, o Felipe lembrou muito bem, eu acompanhei 2 greves históricas aqui do Magistério Gaúcho, onde a gente sempre se pergunta, onde os alunos sempre se perguntavam, né, o meu professor não está dando aula, onde é que ele está? Ele está reivindicando os seus direitos justamente para manter uma escola pública e de qualidade. Né? E essa questão de que aluno sofre é a mesma quantidade que o professor sofre. Né? Eu conheço professores que trabalham em 2, em 3 municípios, tem 10 minutos de intervalo do almoço e tem que se virar nos 30. Né? E ai de ti se não se virar nos 30, tá? O Estado vai te nomear como competente. Né? Tu precisa se virar nos 30, é assim que o gestor costuma trabalhar. E não é assim que a coisa funciona. Né, infelizmente. Aí nós temos que olhar para aquele aluno que na pandemia sofreu, onde o pai perdeu o emprego, onde a mãe perdeu o emprego, né, onde lá no início nós estávamos conversando do aluno iniciar as atividades dentro de sala de aula, porque o aluno estava em isolamento, ele perdeu a convivência, o contato humano, sabe? Eu, por exemplo, visitei algumas escolas, agora com o projeto, junto com a coordenadora de educação aqui, onde os alunos perderam a total noção da convivência, sabe? Com outros colegas, com professores, sabe? Isso que tu falou de uma menina de 10 anos fazendo uma live na tua aula, não me espanta, né? Porque realmente é uma coisa, foi muito natural para ela, com certeza foi muito natural para ela, mas é algo que a gente precisa colocar em sincronia, né? Eu te digo assim, todos os nossos alunos, né, ou pelo menos 90% dos alunos aqui, tem aqui nas nossas escolas de Canoas, né, o da 27ª Coordenadoria, que abraça mais de 70 escolas, eles têm contato à rede de internet e também têm contato com a tecnologia. Né? E aí eu te faço uma pergunta como ex-aluno, mas também me coloco no lugar do professor. Né? Aquele aluno ele tem Facebook, né, o que a escola usa muito como ferramenta, e parabenizo, porque o André é um Poente, é uma escola muito revolucionária, né, que foi uma das primeiras escolas a usar a tecnologia através das redes sociais para informar os pais e a comunidade escolar. Né, foi uma das escolas que criava grupo, organizava grupo de turma, organizava anúncios através das páginas e afins, e aí outras escolas pegaram como exemplo isso. Né, eu sempre trago isso porque é importante. Todos os alunos têm Facebook. Né, hoje migraram para o Instagram,
tem o Twitter, mas poucos alunos entram na plataforma proposta pelo governo do estado para acompanhar as atividades da sala de aula. Né? Então, o Felipe mesmo sabe, aconteceu muito de pais ter que ligar para a escola, meu filho não está tendo nenhum trabalho. Não, está tendo trabalho, só que o senhor não está entrando na plataforma do Google lá para tirar os conteúdos, né? Então, essa sinergia a questão dos direitos e dos deveres, né? Então, é sempre importante a gente frisar, mas só queria fazer esse complemento, porque é importante a gente ver os dois lados da moeda, né? Eu acho que isso é muito importante. E só complementando falar... ali antes, pode falar. Diga. Só complementando ali que você estava falando sobre a escola, na verdade eu tenho colegas que eu tive que ficar em cima durante a pandemia também, assim, né, de chamar e dizer, né, o que amanhã tem que ter postagem, senão procura outra escola, né, teve que ser nesse tom, e teve uma que infelizmente esse ano não permaneceu na escola por causa desse comportamento, inclusive, assim, né, então, né, a gente também tem que saber controlar os colegas nesse caso quando eles não colaboram, né. Mas me tira a dúvida, aí você consegue, Felipe, você pode recusar o professor e dizer, não, olha, infelizmente não dá e tal, porque aqui não pode. Aqui existe uma lista de títulos e tempo de serviço e tal, e a direção, no caso aí a diretoria, no caso aí a coordenadoria, manda. E ele já vem com o papelzinho da coordenadoria, já dizendo, olha, eu peguei ela nessa escola, vou dar aula aqui. Não pode recusar. Aqui a gente tem que documentar quando o professor faz alguma coisa errada, né? Então, mediante ter 3 documentações, que são 3 atas, na verdade, aí a gente encaminha para a coordenadoria e vai lá e explica, olha, não tem mais como trabalhar com esse colega, né? E aí ele é remanejado, né? E, então existe essa opção, sim, né? É claro que isso dá bastante trabalho, né? Porque se tu faz uma primeira ata com o colega, né, ele já vai ficar magoado contigo. Tem que ser muito bem justificado, né? Tem que ser muito bem justificado quando se faz uma coisa dessa, né? Mas a gente tem colegas que deixam bastante na reta, digamos assim, né? Que realmente deixam bastante a desejar, assim. Tu ia falar alguma coisa também, né, Luciano, para complementar? Essa coisa do efeito da pandemia, né? Eu percebi que o meu trabalho, aí isso estava na coordenação, depois de passar a minha vida inteira em sala de aula, como professor substituto, eventual, como contratado categoria O e depois efetivado no concurso, o último que teve há 10 anos atrás. Você imagina como está a defasagem disso de lá para cá. E muitos dos que assumiram há 10 anos largaram, porque você tinha muita gente que estava vindo da Unicamp, da USP, do Mackenzie, que é uma faculdade super renomada aqui, e largaram. Eu conversei com gente de faculdade pública e falou, meu amigo, tchau, eu vou trabalhar com pesquisa, porque mesmo ganhando pouco com pesquisa, ainda é melhor do que essa realidade aqui. Uma realidade que não tem lanche, não tem merenda, era bolacha seca. Governo Alckmin, governo Serra, era bolacha seca. Os banheiros, eu trabalhei em escolas estaduais, eu não estou falando de Cabrobró do Norte, de uma região carente, eu estou falando da região metropolitana de São Paulo. Sabe, 40 milhões de habitantes tem aqui no estado de São Paulo. É maior do que o Canadá. Tem mais gente aqui do que no Canadá. Eu trabalhei em escolas que não tinha latrina, não tinha vaso sanitário, era um buraco no chão. Como é que você vai cobrar dignidade? Eu fiz a crítica agora do aluno que queima a cortina. Pô, eu queimaria a cortina, cara. Eu queimaria a escola inteira, eu queimaria tudo. Se vocês me obrigassem a fazer cocô no buraco no chão, se vocês me dessem bolacha seca com água, eu queimaria tudo. Demorou, cara, demorou. O brasileiro realmente ele é um sujeito muito pacato, muito pacífico, desde muito cedo. Desde muito menino, desde muito pequeno, a menina ali também. Eles são muito pacatos, porque eles não entendem que aqui não deveria ser daquele jeito. Eles olham aquilo ali e falam, não, é isso daí mesmo. Não tem papel higiênico. O primeiro episódio de Escola Pública Podcast tem quase 2 horas, ficou chato, longo, mas porque eu estava tão indignado querendo falar disso. Não tem papel higiênico na escola. A minha filha estudava nessa escola, e eu era professor dela, que não tinha papel. Então, assim, era uma falta completa de dignidade. Governo de PSDB, Alckmin. Então, assim, como que você vai cobrar desse aluno? Não, querido, você não pode queimar a cortina, tá, professor? Mas e a merenda? Mas e o sanitário? E o papel? E o sabãozinho para poder lavar a mão? Algumas coisas melhoraram, que nem já foi comentado, questão de ano eleitoral. Começa a surgir umas verbas, uma bonificação para os professores, que vai ser usado na campanha eleitoral. Então, assim, algumas coisas de fato... No próximo tópico, a gente vai entrar exatamente nessa questão, porque eu quero que tu responda depois, que o Viegas vai te perguntar se continua assim essa questão da merenda e a precarização, né? Mas o que a gente queria saber agora, Luciano, nesse tópico, é se, digamos assim,
o governo tomou alguma atitude, né? Tu vê da Secretaria de Educação quanto a essa defasagem. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ainda no ano passado, eles aumentaram a carga de horas de língua portuguesa e matemática, né? Pensando na defasagem que as turmas teriam, né? E o que a gente queria saber se em São Paulo teve alguma coisa, né? Tu mencionou que teve disciplinas novas, né? Essas disciplinas, elas têm a ver com uma reestruturação, né? Do Inova, né? Mas, assim, para tentar fazer com que a pandemia diminua os efeitos da defasagem de aprendizagem, teve alguma coisa ou não? Como eu estava dizendo, eu percebi que eu teria problemas muito sérios quando eu tive que ensinar para alunos e para professor aonde que baixava o aplicativo. Eles me perguntavam, aonde que baixa o aplicativo? Eu dizia, no mesmo lugar que você baixa o Instagram, Facebook e os joguinhos, em todos os lugares, Play Store, Apple Store, tá lá. Tá lá mesmo, né? Aqui nós adotamos, cada escola ficou livre para adotar o que quisesse. No final, acabamos usando o Facebook mesmo, que realmente era, naquela época, era o que acessava a maioria. Mas nós na escola que eu estava, a gente tentou usar o Classroom, o Google Classroom, foi um fracasso. Eu passei o ano inteiro implorando para os professores postar uma atividadezinha por semana, uma só por semana, por cada disciplina, e assim, foi um pega para capar do caramba. E aqueles que não tinham celular, a gente imprimia as atividades, e com todo cuidado, com todo distanciamento na época, a gente distribuía isso em saquinhos plásticos na escola para o aluno, para a família retirar impressos. A partir de 21 e agora 22, a tentativa que eu vejo do Estado de, pelo menos, ir diminuindo esses efeitos é no material didático. A gente tem apostilas e cadernos do aluno, que a gente chama caderno do aluno aqui. Não é um eufemismo, não. Está escrito bem gigante, tá? Caderno do aluno. Exclusivo de português e matemática também. As aulas de matemática e português não aumentaram, pelo contrário, no ensino médio, por causa do Inova, diminuiu. Eu fiquei sabendo essa semana, inclusive, eu nem sabia. A gente dava 5, 6 aulas de matemática por semana, diminuiu para 3, diminuiu pela metade, para poder caber esse monte de matérias que entrou agora, inclusive alguns laboratórios, o Estado está fazendo vários laboratórios para realmente transformar todo mundo em hiperintegral. Mas o que eu vejo assim de mais claro de tentativa do Estado, das secretarias da SEDUC, né, da Secretaria Estadual, é a questão do material didático. E colocar professor de apoio. A gente chama professor de apoio, também português e matemática, dentro da sala de aula, então às vezes fica 2 professores fazendo aquela recuperação paralela. A palavra que a gente mais ouve aqui é recuperação paralela. O aluno precisa recuperar, porque não aprova, né? Não reprova. Aqui em São Paulo, nenhum aluno reprova. Ele pode tirar 0 o ano inteiro, porque tem essa maldita progressão continuada, uma maluquice importada da França, que nem lá deu certo, mas que aqui, através do governo PSDB, colocou que o aluno ele só pode ser reprovado num ciclo de 3 anos. Ele não pode ser reprovado em qualquer série. E quando chega no ciclo de 3 anos, ninguém quer reprovar esse aluno, porque está todo mundo tão cansado, o aluno já está tão cansado que você aprova. Só no ensino médio. No ensino médio, se realmente o aluno faltar e não fizer nada, ele reprova. Mas a evasão é tão grande, você tem salas, eu entrei há poucos dias em turmas que eu dei aula no 6º ano, e eles estão no 3º agora. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá, último ano, desânimo total, 30% da sala, 70% tinha faltado, alguns já largaram, porque você vai desanimando, porque é muito cansativo ficar de aula vaga, é muito cansativo você ver a escola depredada, e você vê a escola que o professor não vai, que nem o Rian falou, cadê meu professor? Meu professor tá onde? Ah, não, ele tá em greve lutando pelos direitos. Tá, nesse caso aqui a gente não tá em greve, tem muita falta de professor, e os alunos não levam os professores substitutos a sério, infelizmente. Sabe que até esse modelo da recuperação paralela, né? Se ter 2 professores, quer dizer que se um faltar, pelo menos vai ter o outro, né? Então, já é algo que mais ou menos me serviria, né? Porque aquele... Cara, eu ouvi um negócio fantástico essa semana que diz assim, 9 mulheres não fabricam um bebê em 1 mês. Entendeu? Não adianta você colocar 2 professores se você continua com 40 alunos. Não, vamos colocar 40 professores. Não vai adiantar. 9 mulheres não vão gerar um bebê em 1 mês. Não é a quantidade, é a qualidade. Hoje, por exemplo, fez muito frio aqui em São Paulo, muito frio mesmo, e por um desses acasos que eu não sei explicar, a sala estava bem vazia. Eu tive salas hoje com 20. E eu vou falar para você, eu não estou preparado para dar aula numa sala com 20. Eu não estou preparado. Na hora que eu olhei, eu não precisei pedir silêncio, os bonzinhos estavam ali, e organizei, ficou aquele vazio assim no fundão, e eu pensei, então se eu tivesse uma escola de qualidade, essa seria a minha realidade? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. 6º ano.
Eu vou em breve, o Felipe, né? Até porque a gente já está mais de uma hora aí. Eu amanhã tenho que madrugar, né? Você fala do Felipe, né? Eu não posso me expandir muito na quarta-feira, né? Mas só para ver como é que foi que aconteceu aí, né? Tu faz bastante críticas, né? A respeito da precarização aí em São Paulo e tal, né? A minha pergunta, eu vou até mudar um pouquinho aí do item 6. Como é que o que foi feito depois da pandemia? Porque aqui eu trabalho na TI lá e a gente está distribuindo, né, Chromebooks para cada aluno. O primeiro foi distribuído para os professores, um Chromebook para cada professor. Agora está sendo distribuído para os alunos, né? Também foi dado internet patrocinada, né? Apesar de algumas pessoas criticarem que não funciona e tal, mas né, melhor do que não ter nada, né? Então, assim, eu tenho essa opção da internet patrocinada, né? Como é que aí em São Paulo foi feito, assim, para tentar minimizar esses efeitos aí da pandemia? Eu acho que a coisa mais importante que eu posso ressaltar aqui, que foi feito e que eu acho que funcionou, foi o Estado oferecer chip. Ele ofereceu chip pré-pago com alguns gigabytes de internet para esse aluno usar. Porque a desculpa era, e eu vi isso de perto da realidade, alguns alunos tinham celular, mas não tinha internet. Então eles dependiam de conectar um Wi-Fi de alguém, do vizinho, ou às vezes quando conectava na própria escola. Então, ir na escola era inviável, porque tinha que ter distanciamento. Então houve uma distribuição. Esse mesmo aluno que dava essa desculpa aí que não tinha internet, é aquele que postava coisa no Instagram todo dia, no Facebook, e uma vez eu falei isso numa live e me criticaram, né? Outros colegas me criticaram e disseram, não, mas acontece que tem aquela parte gratuita que o cara usa lá do Instagram, né? Então sempre tem uma desculpa, né? Mas na verdade, muitos não queriam né? Arrumavam como desculpa para não ter que fazer. Né? Eu não tenho internet, é mais fácil dizer que não tem internet, né? Essa pandemia, ela ensinou muitas coisas pra gente. Para a escola, ela ensinou algumas coisas acho que eu falei isso na minha outra participação. Ela ensinou coisas muito valiosas. O professor nunca, eu posso cravar aqui com certeza, ele nunca será substituído pela tecnologia. Em algum momento você vai ter que ter alguém gerenciando aquele aprendizado, gerenciando aquele conhecimento, pelo menos dizendo, aperta esse botão aqui, pelo menos dizendo isso. Porque a gente achava que toda essa geração que já nasceu na era pós-smartphone, a gente achava que essa geração sabia instalar aplicativos e utilizar aplicativos e se comunicar com a gente. Tem essa questão mesmo deles não quererem, porque é realmente muito chato você estudar com uma tela pequenininha na cara. É diferente você ficar vendo dancinha do TikTok e ficar vendo o professor lá falando de um texto de Revolução Russa, 1900 sei lá o quanto. Não é a mesma coisa. Em sala de aula, a nossa capacidade de acessar esse aluno é muito maior. Com a tecnologia, a gente viu que a gente ainda não está preparado. Nós vamos levar muito tempo ainda para conseguir fazer. Eu tinha uma certa dificuldade para entender isso, Luciano, e até entendo, mas assim, eu particularmente, porque eu sempre gostei muito de ensino à distância, muito antes de fazer, né, de passar por isso que a gente passou agora, né, eu sou da época que tu fazia ensino à distância com apostila pelo correio, né, tu recebia coisa, e eu fiz muitos cursos assim, e depois fiz vários na URGS aqui, cursos EAD, me adaptei super bem, para mim, professor, tanto faz como tanto fez, eu aprendia lendo ali, né. Cara, eu fiz curso de violão à distância, pra você ter uma ideia. Sim. Vinha fitinha cassete e eu ficava ouvindo. Aí o professor falava, agora você toca essa nota, tem que soar assim, brem. E aí eu voltava a fita, dava um heavy lá e tal. Assim, se você quer realmente, você vai. Mas isso essa que educação em massa, então, essa educação em massa também, não vai. Né? Tem a desculpa, né, de que usaram muito também isso, né, Luciano, que eu vejo, usaram muito isso de porque não tem internet, porque assim eu não aprendo, só que quando estava na sala de aula presencial também eles olhavam pra gente, principalmente em matemática, e diziam assim, assim eu não aprendo também, né, então assim, porque não inova, não usa tecnologia, e tu quer usar um GeoGebra, por exemplo, também não chama atenção. Né? Não vai. Então, assim, teve muita desculpa também, tanto por parte de professores como por parte de alunos, né? As pessoas usaram muito disso, né? E quando te apresentam, não, agora tu tem internet, tu tem Chromebook, agora tu vai ter que te virar, né? Então, aí acabou a desculpa, né? Só acabou que aí voltou presencial, né?
Aqui foram duas coisas, foram o chip, né, do governo, que o aluno, a família se cadastrava, então via ali uma série de chips que eram no CPF, tudo bonitinho, não tinha como outra pessoa usar, se perdesse ou quebrasse, dá um problema terrível, porque não consegue outro, e tem aquele gigabyte ali utilizado. E quem não tem o chip, o governo de São Paulo também lançou um aplicativo chamado Centro de Mídias, que é um aplicativo muito bom, em que tem aula em loop infinito, 24 horas, e está tudo lá. E tem um repositório, tem uma partezinha lá que chama repositório, em que as aulas ficam todas salvas, e você não precisa de internet. A internet, ela é patrocinada. Aliás, né, Luciano, São Paulo tem uma coisa muito forte aí, que até, inclusive, a pessoal do Sul foi aí conhecer, que é o Centro de Mídias. Tu falou em Centro de Mídias agora, né? É algo muito forte, não falo nem do aplicativo, né? Da TV mesmo, que são professores do próprio estado, que gravam, né, dentro de um estúdio, né, então, assim, tudo de muita qualidade. Eu sei porque o pessoal lá da equipe lá da Seduc teve uns que ficaram até uma semana lá para ver como é que funcionava e tal. Então, assim, eu sei que o Centro de Mídias de São Paulo é muito bom, né? Não sei as outras coisas. O professor falou aí, ó, Instituto Universal Brasileiro, é isso mesmo, eu fiz Instituto Universal Brasileiro. Fiz de pintura, guache, que eu gostava, e violão. O Centro de Mídias aqui, ele foi colocado em primeira mão, assim, de cara, na TV Cultura. Então o aluno sentava e dizia, você não tem celular, não tem internet, televisão você tem. Então a TV Cultura aqui em São Paulo, canal 2, ela colocava ali, e na digital você tem o canal 2.1, 2.2, 2.3, então ficava lá em 24 horas passando as aulas. Depois que veio esse aplicativo, que o Centro de Mídias fica também com as aulas todas guardadinhas, dava para interagir com os professores e não precisava de internet. Você podia ter um chip zero internet, sem Wi-Fi, você conectava e aquilo ali era patrocinado. O Estado, e é assim até hoje, inclusive. A gente é cobrado para interagir lá nesse Centro de Mídias e passar alguma coisa e comentar as aulas que estão sendo colocadas lá. E aí tem um monte de coisa engraçada, porque muita coisa aconteceu, porque aquilo ali era ao vivo, né? Aquilo ali, muita bola fora eles davam, e assim, só isso já vale Mas isso que é legal, uma live especial. Isso que é legal, eu fui chamado para participar, você tinha ali uns 30% a mais no salário se você fosse, mas aí não compensava, porque era muito longe, eu tinha que ir para o centro de São Paulo, para o centro da capital de São Paulo, ficar lá o dia inteiro e não compensa. Mas essa é a parte boa, eram professores da rede, mesmo com apagação de mico, fazendo dancinha, fazendo meme, virando meme lá, eram professores da rede pública mesmo participando. Mas a adesão é muito baixa. Também, Luciano, aqui nós temos também, né, o Felipe, a TV Seduc, que faz a gravação também na TVE, só que não é ao vivo, daí é gravado, né, editado, são professores da rede também que fazem, mas a ideia é montar um centro de mídias semelhante ao que tem em São Paulo, né? A ideia é essa, o futuro é fazer o centro de mídias. Até tem um colega nosso, professor lá do André Leão Puente, né, que está dando aula agora na TV Seduc, o Hidalgo, né? Que daí é nas aulas preparatórias para o Enem, né? Para Enem, Em Minas Gerais também, a professora Ludmila Lima, que gravou comigo no podcast várias vezes, ela tem um canal no YouTube falando para a educação do Fundamental 1, né? Ela dá aula para os pequenininhos, e ela grava vídeo já tem uns 7 anos. E ela foi chamada para participar do lado da TV Minas, né, da Rede Minas, e está fazendo um baita sucesso, porque ela é muito desenvolta, ela já tem essa linguagem de trabalhar com os pequenininhos, e está dando certo. É uma coisa que veio para ficar. Eu não sei aonde que vai e o quanto que vai ser, mas... Essa é a parte positiva, né, Luciano, né, que se é que dá para dizer que teve a parte positiva, né? Exato. Mas o acesso é muito baixo. A gente pega as planilhas, a gente tem condição de ver no próprio aplicativo quantos alunos entram, quanto tempo eles ficam, a gente tem esses detalhes. O acesso sempre foi baixo no auge da pandemia, e agora então que voltou 100% presencial é que eles não entram mesmo. Mas eu imagino que isso aí vai virar uma outra coisa. Veio uma orientação no começo de 2022, que a gente tinha que pegar algumas aulas do Centro de Mídia, colocar ao vivo dentro da sala e a gente ficar assistindo junto com eles. Não deu certo, obviamente, porque você não vai controlar 38 crianças de 11, 10 anos a assistir numa telinha de notebook, não existe isso. E aí você perguntou dos Chromebook, mas também recebemos bastante equipamento. Televisores, a nossa escola agora está com televisores de 40, 46 polegadas, 48 polegadas em todas as salas, está instalando, e recebeu uma quantidade boa de notebooks também.
A gente nem comenta muito porque a região é bastante perigosa, a gente tem medo da escola ser arrombada e tudo, como a do Felipe já foi, inclusive, mas nós recebemos uma leva boa aí de uns 40 notebooks, estamos montando um laboratório bacana, estamos montando alguma coisa para trabalhar. Eu adoro, cara, eu adoro inventar, adoro tirar o aluno da sala, adoro levar para o pátio, medir o estacionamento, medir a calçada, fazer coisa diferente, mas é difícil, é muito difícil. Então vamos lá para o último tópico, né? A última pergunta, né? E aí eu já vou aqui no final dessa pergunta aí, eu me despedir de vocês, né? Eu tenho outra agenda agora, é uma ação social que a gente está fazendo. E aí após a minha pergunta aí, eu vou me retirar por boas causas, tá? Mas a gente sabe, né, Luciano, que tu tem um podcast também, né, que é o podcast de escola pública. E a gente quer saber como é que tu tá conduzindo isso, né? Aqui a gente recebeu a informação que tu não é aquela pessoa que dá para se ver todo momento, toda quarta-feira, né? É mais na voz, assim. E como está sendo esse processo, né, da tua condução em sala de aula e com podcast, tá? Eu te dou aqui um respaldo. O Felipe é um cara muito ocupado, é diretor de escola, tem 1001 tarefas, e aí eu acho que ele deve, assim, ó, a Priscila deve disputar ele entre o podcast e ela, entendeu? Porque assim, é um pouco difícil a situação, sabe? E aí a gente queria saber como é que tu consegue remanejar esse teu tempo, né? E qual a tua projeção para o próximo período, né? Se tu continua gravando, se tu vai continuar gravando, e como é que é os próximos passos que tu pretende dar com o podcast Escola Pública. Beleza. Você já vai se despedir, então? Um abraço, prazer em conhecer você e até uma próxima. É um prazer. Depois eu vou ver a tua resposta aqui, tá? Aqui no YouTube. Agradecer e agradecer a tua presença, Luciano. Foi um prazer enorme te conhecer, tá? E novamente agradecer o espaço, o diretor Felipe, ao canal do professor Viegas. E até a próxima, gente. Só comentando para o Luciano antes do Ria sair, esses são os alunos que a gente forma aqui, ó. Tá vendo? O sul do Brasil é outro nível. Valeu, gente. Um abraço. Bom, o Escola Pública Podcast nasceu em 2019, pouco tempo antes da pandemia, e ali eu comecei a ter... Eu falei isso na primeira live que eu participei com vocês, de que eu tinha uma ilusão de que os meus colegas em volta iriam participar, e aquele bate-papo nosso sobre sociedade, sobre educação, sobre tudo, que ia ser um podcast entre eu e eles. Me enganei completamente, porque ninguém quis participar. Ninguém. Não gosto da minha voz. Cara, eu reluto com relação à imagem, e já estou conseguindo quebrar esse ciclo aí. Agora, voz... Poxa, você vive da sua voz, você vive de falar com os alunos. O que é que custa? Ó, você acabou de me falar um negócio genial, eu dizia para eles, né? Você acabou de falar um negócio genial, vamos gravar isso? Não quero e tá. E aí o que aconteceu foi uma grata surpresa de eu conhecer professores de vários estados do Brasil que me diziam, poxa, quero participar. O Felipe foi um deles. Quando eu conheci o Felipe, falei, já tem podcast? Então bora, vamos junto. E gravamos vários episódios. Inclusive, a professora Dani, lá de Suzano, daqui da região metropolitana de São Paulo, que eu conheci também. E a gente vinha numa sequência de um episódio, nós ficamos 2 anos nessa sequência louca de um episódio por semana, 52 episódios por ano, e quando foi agora, no finalzinho de 2021, eu dei uma cansada boa, porque é eu que tenho que fazer tudo. Eu tenho que, o Felipe sabe como é que é isso, o Viegas também deve saber, para YouTube acho que deve ser mais difícil ainda, você tem que convidar a pessoa, ver se ela vai participar, insistir, mastigar o tema, explicar, não, tá tranquilo, você só vai ter que falar tal coisa, fica tranquilo, deixa comigo que o resto eu resolvo na edição. Aí na hora da gravação se dá aquele show para fazer o ouvinte se interessar, porque a maioria desiste nos primeiros 30 segundos, o Spotify ele dá essa estatística pra gente, né, se você não conseguir segurar e explicar o tema pro ouvinte nos primeiros 30 segundos, ele desliga e vai pro próximo, é pior que TikTok. E aí eu dei uma cansada porque ficou muito sobrecarregado para mim. Muito sobrecarregado. Foi quando voltou às aulas, no final de 2021, aqui em São Paulo, presencial 100%, e eu tenho que editar, eu tenho que convidar as pessoas, eu tenho que gravar, eu tenho que literalmente implorar para os colegas participarem, e muitas vezes fazer uma sondagem de pessoas que eu nunca vi na minha vida. 95% dos professores que gravaram na Escola Pública Podcast, incluindo o Felipe, eu não conheço pessoalmente. Eu nunca vi essas pessoas de perto. A gente conhece e divide a mesma causa, que é a educação, que é a escola pública. Eu tenho
Mas assim, eu tenho toneladas de episódios gravados que não foram pro ar ainda, porque eu não consegui sentar e editar esse trabalho. Às vezes eu tento convencer uma outra pessoa, não quer editar, eu pago, faz um valor simbólico, mas não consigo. É muito difícil. É um trabalho muito Luciano, isso que tu está relatando é exatamente o que eu e o Felipe passamos, né, Felipe? Eu até comecei os Três Mosqueteiros, porque a gente acabou se conhecendo assim, eu e o Felipe, né? Nós começamos um projeto quase, né, ao mesmo tempo, acho que o L Podcast um pouco antes, mas no período de pandemia também. Eu fiz os Três Mosqueteiros da Educação, que era eu e mais 2 colegas meus, nós começamos a fazer bate-papo, assim, conversar os 3 e começamos a gravar. E o Felipe começou esse projeto também do podcast na escola. Só que, claro, daí depois os colegas também não tiveram mais interesse de continuar. Eu passava pela mesma situação que tu, quando eu convidava colegas da escola, a maioria não tinha interesse. Não, eu tenho vergonha, que é uma coisa que eu também acho estranha, né? Porque falam para o público todo tempo, e quando tem que ser filmado, eles não gostam, né? Não se sentem à vontade, né? Eu não tenho nada que falar, e eu sempre dizia para eles: não, todo mundo tem alguma coisa para falar, né? Para contar alguma coisa né, sobre a sua vida, sobre a sua experiência como professor, né? Então, isso que tu está relatando é exatamente o que a gente passou aqui. Por isso que eu e o Felipe acabamos unindo forças aí, porque, né, a gente meio que tem uma equipe aí, né? O Felipe até tem sorte, né? Na escola dele, ou sorte ou ele escolheu a dedo mesmo, né? Que nem eu falo sempre. Ele é bom, né? Ele é bom, né? Então, assim, ele tem um pessoal lá que pega junto com ele, né? Então, assim, hoje a gente pode dizer assim, tem uma equipe. Se eu não tenho tempo de editar, eu tenho o Hidalgo que edita, tenho, né, o próprio Felipe, o Rian, né? Um faz a thumbnail, o outro escreve o roteiro, né? Então a gente se divide aí e acaba não ficando tão pesado. Mas a gente também sentiu, eu acredito que o Felipe pode até corroborar com o que eu estou falando aí, que a gente sentiu a volta, né, do retorno presencial, embora eu não esteja em sala de aula, mas, né, no administrativo também a sobrecarga é grande, né, de faltar tempo. Eu cheguei a fazer, tu falou ali 1 por semana, eu cheguei a fazer 3 lives por semana. Eu tinha um outro colega que fazia live comigo também, nós fazia live segunda, eu fiz com um cara do Nordeste, que eu conheci também, nós fazíamos live na segunda, na quarta eu fazia live com outro colega que eu conheci de Tramandaí, e no sábado fazia a live dos Três Mosqueteiros com o Felipe. Então eu cheguei a fazer 3 lives por semana, né? E hoje eu estou tendo mais dificuldades. Às vezes, esse dia eu disse pro Felipe: Felipe, não vou ter condições, estou muito cansado, né? Então, assim, a gente sente que é mais difícil mesmo, né? Inclusive, hoje é a entrevista de emprego, assim, nossa, com o Luciano aí, né? Tá fazendo um convite para a equipe, né? É que a gente encontrou uma fórmula também, assim, né? A edição é menor, apesar de que dá bastante trabalho, é o Viegas que faz, né? Mas a gente não usa o mesmo nível de edição que o Luciano utiliza no podcast, assim, né? Então acaba ficando mais longo, é mais bate-papo, assim, e tudo, né? Mas agora o nosso desafio é tentar manter, né? Porque a gente conseguiu estabelecer uma organização tão bacana que a gente está tentando manter ela daí agora, né? Acho que quando o Felipe falou do entrevistado, eu me lembrei agora, tu falou do entrevistado, isso aí é uma das coisas que mais dá trabalho, né? Eu tinha uma época que eu testava antes com o entrevistado, porque muitos não sabiam usar o StreamYard, né? Eu testava para ver se o som ia ficar bom. Lá pelas tantas eu disse: não, agora vai assim mesmo. Se tem que dar certo, vai... E já aconteceu algumas vezes, né, Felipe, de não dar certo na hora, o cara não conseguir, não ter áudio, mas assim, tu tem que fazer o teste antes com o cara, aí é muita mão. Aí não, por isso que quando o Felipe me convidou, ele falou: não, vamos lá, eu faço questão de colocar com exclamação. Tô dentro, para ele não ficar na dúvida de tipo, vou ter que insistir, vou ter que explicar, poxa, será que ele quer mesmo? Felipe, tô dentro, não, mas aí pode ser quarta, pode ser sábado. Felipe, tô dentro, eu agora vou me organizar na minha rotina para saber, não, ou quarta ou sábado, dependendo do que for, eu vou estar liberado naquele horário, justamente para deixar vocês tranquilos, porque eu sei que o pesado do trabalho aí é com vocês, se organizar, e aí algumas coisas que depois quer fazer corte, edições, é pancada,
pancada. No que me cansava no podcast era chamar as pessoas. Até o Felipe, assim, eu ia dizer, acho que a gente, até esse de quarta, nem sempre a gente precisa ter convidado, né, Felipe? Porque essa questão do convidado realmente é o que dá mais trabalho, né? Tu convidar, aí tu faz a thumbnail, tu tem que pegar a foto, tem que pegar os dados do cara. De repente a gente pode elencar, às vezes, que nem a gente fazia no início, nos Três Mosqueteiros era assim. A gente elencava um tema, um assunto, né? E a gente ficava falando ali sobre aquele tema e era isso. Né? É mais ou menos o que a gente fez hoje, assim, né? A gente já tinha conversado com o Luciano, né? E hoje foi mais um bate-papo geral sobre educação, assim, né? E o convidado te deixa numa situação, às vezes, porque às vezes tu tem um problema e coisa e não pode participar, né? Entre a gente se acerta, vai estudando, substituindo e tal. Agora, quando tu tem convidado, é mais complicado, né? É mais difícil, né? Mas então encerrando, então, agradecendo aí a participação do Luciano, a gente espera ver ele cada vez mais aqui, né? Se não toda quarta, porque a gente também não gosta de abusar, né, da boa vontade das pessoas, assim, mas pelo menos a cada 15 dias, uma vez por mês, nos Três Mosqueteiros também, né? Eu já falei para o Luciano que a gente também vai escalar ele lá, né, em alguns sábados, assim, e a gente vai se dividindo, né? E o pessoal que está acostumado aí a nos assistir. Também a gente, de certa forma, acaba expandindo também para São Paulo, porque o Luciano, o público dele, acredito que boa parte seja de lá, né? E ele conhece outras pessoas de outros estados também. Eu acho que isso vai agregar público para a gente e também ter temáticas, né? Sim, então, perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez a participação aí do Luciano, né? Foi um prazer conversar contigo aí. É legal a gente saber como é que é nos outros estados, né? Até para fazer uma comparação, né? E desejar que dê certo essa parceria aí, que nem deu certo com o Felipe, né? Para a gente, né, expandir realmente mais tanto o podcast aí, quanto os canais no YouTube, né? É isso aí, eu que agradeço. Convido quem estiver acompanhando a gente, quem for acompanhar depois, já quando tiver gravado e publicado, a acessar. A gente tem a página escolapublicapodcast.com.br, mas em qualquer agregador, todos os agregadores, Spotify, Deezer, tá tudo lá, é só digitar Escola Pública Podcast que aparece. E procura, porque a gente fala de escola sem tentar ser chato, a gente tenta não ser chato, a gente tenta não ser tão ranzinza e tão reclamão como geralmente um funcionário público é. Então procura, tem temas sobre cinema, o Felipe gravou com a gente sobre filmes, a gente pega filmes que falam de escola, que falam da realidade de escola pública. Tem aquele filme lá, né, Felipe, Pro Dia Nascer Feliz, que foi o Felipe que trouxe, eu nunca tinha assistido aquele filme. Cara, e aquilo ali ficou na minha cabeça, eu assisti várias vezes, Felipe, depois daquilo ali, viu? Mas ele faz que nem ele faz... Deixa eu te perguntar, ele faz que nem ele vai entrando na cabeça da gente, né? Não, ele faz que nem ele faz comigo, às vezes, com os colegas, ele chega assim, ó, na quinta-feira, ele chega assim, vamos falar sobre o filme do Batman, no sábado. Cara, mas eu não... como é que eu vou assistir? O filme do Batman tem quase 4 horas de duração. Ele avisa assim, em cima da hora, né? Eu disse, não, tem que ter mais antecedência nisso. Comigo foi mais organizado. E lá na escola pública a gente priorizou falar de filme que tem o contexto de escola. Ou escola é o cenário, ou tem alguma referência. As Vantagens de Ser Invisível, que era um filme muito famoso, muito conceituado, a molecada gosta muito, eu nunca tinha visto. E eu fui assistir, e a gente gravou na sequência do que eu fiz de propósito, né? Eu assisti, e na sequência eu, o Felipe e a Dana que gravou, e foi um filme que mexeu muito com a minha cabeça, né? Como que o adolescente ele enxerga o adulto, como que ele se porta dentro da escola. É um filme relativamente moderno, baseado no livro. Então, assim, para quem estiver acompanhando, entra lá no site, vai no seu agregador de áudio aí preferido, tem podcast de tudo quanto é tema, tem sobre livros, tem sobre escola também, tem sobre reflexão, tem bastante coisa sobre saúde mental. Então, procura lá, de repente tem algum tema, eu estou tentando fazer episódios cada vez menores para não ficar tão longo, e aí, se você se interessar... Eu tenho tentado fazer também isso, o Luciano, porque assim... até porque a gente levanta de madrugada também, eu vou, a Seduc é longe da minha casa, né? Então, assim, eu tinha comentado, vamos tentar manter aí 1 hora, né, nas quartas-feiras, para não se expandir muito, até porque é aquilo que tu fala, né? O pessoal acaba não assistindo muito, se é muito longo, a gente acaba tendo que fazer cortes depois, né? Tentar manter com 1 hora, mais ou menos, né? Pra gente... Esse é o ideal. Esse é o ideal. A atenção do pessoal, né? É isso. Acesse o site, ouçam... E obrigado, tamo junto aí. Precisando, só convocar. Valeu, pessoal. Vida longa e próspera. Tchau, obrigado.